Existem vários versículos nas Escrituras que nos ajudam para ver e entender como se comportam os falsos cristãos. Eu vou me servir hoje de um versículo em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Note o que o apóstolo diz. E também houve entre o povo de Israel, ele está falando, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Alguns perguntariam se este versículo indica que um cristão pode perecer, pois Pedro diz, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Os que são citados aqui são os que foram comprados pelo Senhor. É isto que está dizendo. Alguns dirão que este versículo obviamente diz que um cristão pode perecer, porque diz aqui que eles seguiram as heresias e negaram o soberano Senhor que os resgatou, e seu fim é a repentina destruição. Mas, por favor, lembre-se de algumas coisas, vamos esclarecer algumas coisas. Aqui menciona o soberano Senhor que os resgatou. A palavra resgatou é usada de maneira específica. Acaso esta palavra transmite o sentido de que os que foram resgatados são salvos? Quando a Bíblia fala que o Senhor os resgatou, significa que Deus os salvou, o Senhor os salvou. Se esses que foram resgatados são os salvos, então temos de admitir que uma pessoa salva pode perecer, pois é isto que o versículo está dizendo. Se, no entanto, essa palavra tiver um significado diferente, então ninguém mais poderá dizer isso. É verdade que a Bíblia nos diz que fomos resgatados pelo Senhor por preço, mas devemos ver a extensão do que o Senhor Jesus resgatou na cruz. Ele resgatou somente os que creem ou resgatou todo mundo? Vamos com calma. Pela Bíblia podemos ver que o Senhor não resgatou apenas os cristãos, mas resgatou também todo mundo. Está confuso? Veja um exemplo disso na Bíblia. Mateus capítulo 13, versículo 44 diz: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que um homem achou e escondeu. E na sua alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. É isto que diz o versículo. Isso nos mostra que o Senhor Jesus vendeu tudo o que tinha para comprar o tesouro. Mas ele não comprou somente o tesouro. Ele comprou o campo também. O tesouro é uma pequena parte. No entanto, o campo é a grande parte. O tesouro está no campo. Para obter o tesouro, o Senhor comprou todo o campo. O propósito de comprar o campo não foi pelo campo, mas pelo tesouro. Por favor, lembre-se de que o objetivo da compra do Senhor era a pequena parte, mas ele comprou a grande parte. Seu propósito é obter o tesouro, mas a extensão da sua compra foi o campo. Os do reino dos céus são o tesouro, mas o que o Senhor resgatou foi o campo. Portanto, não podemos dizer que todo o que foi resgatado pelo Senhor é salvo. A extensão do resgate é maior que a da salvação. A obra de resgate e redenção na cruz é diferente na sua obra de substituição. A substituição do Senhor é apenas para todos os que creem. Entretanto, ele morreu por todo o mundo, ou para salvar todo mundo. Este era o propósito. Ele definiu uma esfera suficientemente ampla. Isso, no entanto, não significa que todo mundo seja salvo. Se Pedro mudasse uma palavra aqui, ele dissesse, por exemplo, até o ponto de regenerarem,
vou dizer melhor, até o ponto de renegarem o Senhor que os salvou, então isso seria muito sério. Mas Pedro usa uma palavra bastante extensa. Ele diz, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Portanto, podemos ver que esse grupo de pessoas apresentada por Pedro não foi salva, ou não foi salvo. Esta palavra resgatar é muito ampla. Por essa palavra sozinha não se pode dizer que eles são salvos. Aqui o verbo resgatar também permite a tradução comprar. Apesar de esses falsos mestres a quais Pedro se refere terem sido comprados pelo Senhor, nunca receberam a redenção. O Novo Testamento faz distinção entre comprar e resgatar, que seria redimir, é o significado da palavra resgatar. Somente aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador e Senhor e Salvador pela fé, valendo-se do sangue precioso que ele derramou, são verdadeiramente resgatados. Você pode ler isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Assim, por meio de sua morte na cruz, o Senhor comprou o mundo e todos os que estão nele. No entanto, não resgatou ou redimiu o mundo todo. Apesar de sua obra ser suficiente para resgatar toda a humanidade, só é eficaz para aqueles que se arrependem, creem e aceitam a Cristo. O destino desses falsos mestres indica que eles não chegaram a nascer de novo. Trazem sobre si mesmos repentina destruição. Seu destino é o castigo eterno, o lago de fogo, porque não foram salvos, nunca foram salvos, tiveram conhecimento da verdade, poderiam ser salvos, a obra de Cristo eles estavam incluídos para poderem ser salvos, mas não quiseram. Segundo a palavra do nosso versículo, que encontramos aí, Senhor, no original grego, não é uma palavra comum. Ela não deveria ser traduzida, como está em nossa Bíblia, para Senhor, mas para Mestre. Não é o Senhor como em Senhor Jesus, mas o Mestre, como alguém que tem o controle temporário de uma pessoa. Refere-se a um mestre terreno. Não há relação de vida aqui. De acordo com uma interpretação precisa da Bíblia, isto não é uma relação entre eles e o Senhor, mas uma relação entre eles e o seu mestre. Portanto, esse grupo de pessoas de nenhum modo foi salvo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão no Espírito Santo, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esses são como Judas. Eles nunca confessaram Jesus como Senhor. Terceiro ponto que podemos analisar aqui neste escrito de Pedro e sobre essas pessoas, Pedro nos diz que esse grupo de pessoas são os falsos mestres e falsos cristãos. Pedro também nos disse que havia falsos profetas no meio do povo, lá no Antigo Testamento. Ele também disse que haverá falsos mestres entre os cristãos de nossa época e na época dele. Esses falsos profetas referem-se aos falsos profetas do Antigo Testamento. Todos os leitores da Bíblia sabem que nenhum falso profeta no Antigo Testamento era salvo. Podemos dizer ousadamente que esse grupo de pessoas de nenhum modo era salvo a que Pedro se refere. Eles seguiram suas habilidades e ideias, secretamente introduzindo heresias doutrinárias e até negando o mestre que os comprara, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Portanto, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e diante, não se refere à perdição dos que são salvos. Existem mais palavras na Bíblia semelhantes a essas. Todas elas se referem a cristãos nominais, ou seja, têm nome de que vive, mas estão mortos. Nada do que Pedro diz aqui refere-se à perdição dos salvos. Alguns argumentarão acerca das poucas palavras no final do 2º capítulo de Pedro, onde no versículo 20 Pedro diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem
enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Isso que está no versículo 22. O versículo 22, então, que acabei de citar, diz, com eles, eu vou citar agora o versículo 22, para seguir o que Pedro está dizendo no que acabei de dizer. Ele diz, com eles acontece o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Baseado nas palavras do versículo 20, alguns pensam que esses se referem a salvos, pois diz claramente que eles escaparam das contaminações do mundo mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certamente essas tais pessoas foram salvas, é o que pensam e dizem muita gente. Mas, por favor, note que Pedro foi muito cuidadoso na maneira de falar. O versículo 20 diz que eles têm o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que eles escaparam das contaminações do mundo. Porém, o versículo 22 nos diz quem essas pessoas realmente são. Se existisse somente o versículo 20, poderíamos pensar que eram salvos essas pessoas. Mas se lermos o versículo 22, como eu li, saberemos quem elas são. Diz, com eles acontece o que diz certo ditado verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama, no lamaçal. Embora eles tenham escapado das contaminações do mundo e exteriormente tenham o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles foram mais tarde enredados novamente e seu último estado tornou-se pior. Essas pessoas são simplesmente cães e porcas, é o que Pedro afirma. O Senhor nunca disse que ele dá a vida eterna aos cães. Tampouco ele disse que os cães jamais perecerão. O Senhor disse que ele dá a vida eterna às ovelhas. Ele nunca mistura as ovelhas com os cães. Ele não pode dizer que dá a vida eterna aos porcos e aos cães. Tampouco pode dizer que as ovelhas foram enredadas pelas corrupções do mundo. Essas duas espécies de pessoas nunca podem ser colocadas juntas. Muitos dos que ouviram o Evangelho diriam que Jesus é Senhor e Salvador. Eles podem rapidamente falar-lhes acerca de doutrinas relativas ao Senhor. Exteriormente, não tem nenhuma corrupção. Contudo, elas jamais foram regeneradas. Nunca receberam o Senhor e nunca experimentaram o Senhor vivendo neles. Eles apenas confessam o Senhor temporariamente. Eles removeram um pouco da corrupção exterior, mas, quando os sentimentos mudam, eles retornam aos seus velhos caminhos, aos seus velhos hábitos. O último estado desse tipo de pessoa é pior que o primeiro. Eles não são de modo algum ovelhas. Eles são os cães e as porcas. Por serem cães, eles voltam ao próprio vômito. Por serem porcas, revolvem-se na lama após terem sido limpos exteriormente. E têm prazer nestas coisas. Isso não significa que os cristãos não falham e não pecarão mais, e não significa que não tocarão na lama ou não se revolverão no lamaçal. Um cristão pode vir a tocar na lama, pode vir a revolver-se no lamaçal. Contudo, revolver-se no lamaçal é algo desconfortável para um cristão. Se ele se sente confortável em revolver-se nele e comer o vômito, deve ser um porco ou uma porca, ou deve ser um cão. Um cristão talvez possa voltar ao seu próprio vômito também, mas ele sentirá que é repulsivo, é nojento e sentir-se-á desconfortável se fazer isto. Essa é a diferença entre a porca
o cão e a ovelha. Deve-se identificar claramente a natureza do cão e da porca. Na Bíblia, porcas e cães referem-se a não salvos, não se refere a salvos. Se uma pessoa é ovelha, ela jamais perecerá assim. Vou finalizar este vídeo convidando você para acompanhar a oração de um crente genuíno quando peca, mas se arrepende. No Salmo 51, Davi disse, pois foi ele que pecou, mas se arrependeu. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, ou o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com insopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás.